Sejam bem-vindos! Mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário, vamos ao objeto de conhecimento da aula de hoje? Vamos lá. Aula 24, objeto de conhecimento, adjetivo. Olha o detalhamento aí para você. Adjetivo e sua construção de sentido. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos falar sobre adjetivo. Eu tenho certeza que você já conhece o que é um adjetivo. Adjetivo, ele vai caracterizar algo, caracterizar um nome, caracterizar um substantivo. Você não lembra o que é um substantivo? Substantivo é tudo que nomeia os seres, as coisas que existem e que não existem. Se você observar aí ao seu lado, na sua cadeira, na sua frente, você vai encontrar substantivos. Professor, substantivo, você fala o professor, ele nomeia um ser, não é isso? Caderno, lápis, então, coisas que existem, ou coisas que não existem. Amor, né? Não existe, você não consegue enxergar, mas existem, né? Existe amor. O amor até existe, não é assim que as pessoas falam? Então, amor, ódio. Então, o substantivo ele vai indicar o nome das coisas. Coisas que existem ou que não existem fisicamente, que você pode saber. Então, o adjetivo ele vai caracterizar esses nomes, caracterizar esses substantivos. Quando eu falo assim, ó, caderno, que é algo que existe, ou caderno é um substantivo. Aí eu vou caracterizar ele, velho. Então, caderno, velho. Essa caracterização de velho é o adjetivo. Só para você relembrar. Aí você tem aqui, ó, temos aqui a capa de um livro, né? O Homem Vetrusiano ali, né? Você já estudou ali no classicismo, o Da Vinci, as perfeições do corpo humano, nessa imagem representada aí do grande Da Vinci. E temos o nome do livro, que se chama O Novo Homem. O Novo Homem. Temos a palavra homem, não é isso? Temos a palavra homem. Aí você imagina, assim, professor, será que homem é uma característica de algo ou ele é um substantivo, né? Você, inteligente, sabendo do jeito que você já sabe que é um substantivo. Você fala o homem, né? É um ser que existe, substantivo. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Olha só a pergunta aí, ó. Qual é a função da palavra novo, na capa do livro O Novo Homem? Então, essa palavra novo, ela tem uma relação, né? Tem uma relação com o homem aí. Então, qual é a função dela? Já acabei de explicar, não é isso? Acabei de explicar. Temos a segunda pergunta, olha só. Segunda pergunta. Qual é o sentido dessa palavra novo na expressão novo homem? Notaram? Então, ela tem um sentido aí. Novo homem. Se eu modificasse, passasse o homem, palavra homem para frente, e o novo fosse para após o homem, modificaria o sentido, não é isso? Modificaria totalmente o sentido. Então, você tem que compreender ali que essas posições, elas vão mudar, e elas vão mudar, além de mudar o sentido, elas podem mudar também a função da palavra. Muito bem. Mas olha só a resposta aí, olha só. Então, no texto, a palavra novo funciona como adjetivo, como característica, pois modifica e caracteriza o substantivo homem, né? Então, ele está dando a ideia ali de um ressurgimento do homem, né? Um novo homem. Se eu modificasse essa palavra novo após o homem, daria a ideia de um jovem, né? De um homem novo, de jovem. Então, notem aí que a mudança dessas palavras, elas vão mudar o sentido também. Então, você tem que compreender aí esse jogo de palavras, né? Que eles vão mudar tanto de função, ele pode passar a ser um substantivo, passar a ser um adjetivo, ser um caracterizador, ou o contrário.
Mas nós vamos falar aqui hoje sobre adjetivo e essa relação do adjetivo com o substantivo, com o advérbio também, vamos relembrar devagar. Olha só aí o conceito de adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo é a classe de palavras encarregada de atribuir características ao substantivo, ou seja, ele indica suas qualidades ou estados. Olha só, dá uma olhada aqui no conceito dessa função, adjetivo. Adjetivo, ela vai indicar uma classe de palavras encarregada de construir características do substantivo. Substantivo você já sabe que é tudo que nomeia os seres, né? Seres que existem ou não. Cadeira, mesa, professor, Paulo, Maria, flores, amor, ódio. Então, substantivos. Esses substantivos eles vão ser caracterizados pelo adjetivo. Vão indicar ali uma qualidade ou não, né? Uma qualidade, entenda-se aí por defeitos também, nesse sentido. Palavras são sentidos, ou estados que se encontram esses substantivos. Então, isso é o adjetivo. Observem aí essas palavras. A palavra cego. A palavra cego ela pode ser tanto um substantivo, nomear uma pessoa cega, né? Uma pessoa que tem deficiência de visão, ou pode indicar também um estado de alguém, uma qualidade, um estado que a pessoa se encontra, né? Um estado que a pessoa se encontra. Então, ele pode ser, essa palavra cego pode ser um substantivo e pode ser um adjetivo, uma característica de alguém. Então, notem aí que você tem que observar e indicar ali, né? Ver, não, isso aqui é uma característica, não, isso aqui é um substantivo, ele está nomeando uma pessoa, nomeando alguém, um ser, ele é um substantivo. Então, ele pode indicar essas características. Temos 3 situações aqui, você vai observar e vai indicar se é adjetivo ou se é substantivo, se ele está nomeando um ser ou se ele está caracterizando algo ou alguém. Vamos lá, olha só. Então, temos aí, a primeira frase que nós temos é o seguinte: todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. Olha só, isso é uma característica ou está nomeando um ser? Ou seja, é um substantivo. Naquele instante era só um pobre cego. E aqui, ele é uma característica de alguém ou ele é um substantivo, é um nome de alguém? Está nomeando um ser. Muito bem. Da Terra, que é um globo cego girando no caos. Esta palavra cego, ela é uma característica de alguém, de um substantivo, ou ele é um nome, está nomeando um ser? O que você acha? Pode falar aí que eu ouço daqui. Exatamente. Tu errou. Vamos na primeira aqui, ó. Primeira. Todos os cálculos do cego. O cego. O cego. Substantivo. É um substantivo. Notaram aí? Ele não é característica de ninguém. Ele está praticando uma ação. Todos os cálculos, ele está calculando. O cego está calculando. Então, temos aqui um substantivo. Aqui, a palavra cego é um substantivo. Vamos ver a segunda. Naquele instante, era só um pobre cego. Era só um pobre cego. O que você acha? Você acha que cego aqui é uma característica ou ele é um ser? Ele é um ser. A característica desse ser é pobre. A palavra pobre é um adjetivo. E cego é um substantivo. Ele está nomeando um ser. Substantivo. Professor, mas por que pobre aqui não é pobre de... O sentido aqui não é pobre de pobreza, de falta de recursos. Aí é uma pobreza tipo um miserável, né? Um pobre miserável, um pobre qualquer. Então, é um cego pobre.
nesse sentido. Naquele instante era só um pobre cego, um pobre cego. Cego é o substantivo. A característica, o adjetivo do pobre, desse cego é ser pobre. Agora vamos ver a terceira frase, olha só. Muito bem. Aí temos aqui, da terra, que é um globo cego girando no caos. O que você diria? Que cego aí é um substantivo ou ele é uma característica, ele é um adjetivo? Exato, agora você aprendeu, é isso mesmo. Cego aqui é uma característica do globo, não é isso? O globo é um substantivo. Globo é um substantivo. E o cego é característica do globo. O globo cego aqui é um adjetivo, é uma característica, é um caracterizador. Adjetivo do substantivo cego. Muito bem, exatamente, é isso. Notaram aí, característica, que o adjetivo vai estar sempre caracterizando o substantivo? Exatamente. Vamos ver aqui, mais à frente aqui, olha só, outro exemplo. Observe na palavra estranho, empregada com finalidades diferentes. Estranho, quando eu digo estranho, você pode indicar assim, professor, pode ser a qualidade de alguém, né? A qualidade, uma característica de alguém. Você conheceu alguém estranho? Estranho, no caso, para a sua visão, né? Você acha a pessoa estranha. Estranho é uma característica da pessoa, um adjetivo. Mas ele pode tanto ser um adjetivo, como ele pode também ser um substantivo. Vai depender de como ele está ali no contexto da frase. Aí você tem que observar e analisar, tá bom? Vamos lá, olha só. Temos aqui, ó, primeira, os estranhos somos nós. Os estranhos somos nós. Olha só, aqui a palavra estranho dá nome a quem não é conhecido em um determinado lugar. Ele dá nome, ou seja, ele é o nome. Os estranhos somos nós. Professor, mas estranhos, nesse caso aí, realmente, ele é um nome. Mas como eu posso saber assim, fora isso? O substantivo, o nome, ele sempre vem acompanhado dos artigos, né? No caso aqui, estranho é um substantivo masculino. Você fala o estranho, não é isso? O estranho, tá aqui, ó, o estranho. Você não fala a estranho, só se fosse estranha. Aí você mudaria aqui, seria a estranha. Seria um substantivo feminino, mas aqui é um substantivo masculino que está no plural. Os estranhos. Então, você já sabe que quando ele tiver acompanhado ou couber um artigo, o, a, uma ou uns, né? Você vai saber aí que ele é um substantivo. Muito bem. Então temos um substantivo aqui, temos um nome, os estranhos. Agora vamos ver outro exemplo aqui da palavra estranho caracterizando como adjetivo. Olha só o exemplo aqui que nós temos. Eu pareço uma pessoa estranha. Notaram como estranho aí está caracterizando um substantivo? O substantivo pessoa. Olha a característica dele, dessa pessoa, estranha. Então, estranha aqui é uma característica, é um adjetivo. E pessoa é um substantivo. É um substantivo. Nomeia algo, ou alguém, ou algo que existe ou não existe. Professor, o senhor falou que ele vem acompanhado, ele pode vir acompanhado com o artigo. Está aqui o artigo, ó. Uma, falei, o, a, os, as, uma, umas, uns e uns, né? Então, bacana, olha aí, adjetivo. Vamos prosseguindo. Agora observa aqui essa palavra. Observa essa palavra, a palavra forte. Você conhece? Tenho certeza que sim. Palavra forte, olha só. Essa palavra forte. Vamos ver aqui no nosso dicionário, está aberto aqui a página, para ver qual o sentido dessa palavra. Primeiro que ele vem do latim, né? Já sabemos aqui, tem informação. Pode ser o quê? Adjetivo de dois nomes. Adjetivo de dois gêneros. Nomes não, de dois gêneros. Que gênero, professor? Masculino e feminino. Quando você fala o homem forte, mas você pode falar também a mulher forte. Não é isso? Características.
Então ele é... Ops, professor aqui, professor vai retornar. Tá. Ó, adjetivo de dois gêneros, aí vamos para o sentido dessa palavra. Sentido da palavra forte. Olha só, primeiro sentido, que tem força, não é isso? Forte é quem tem força, quem tem vigor, que é vigoroso. Muito bem. Então notem que aqui ele é um adjetivo, ele é um caracterizador, essa palavra. Então vamos ver aqui, olha só, mãos fortes. Temos um substantivo, mãos, e temos o adjetivo que está caracterizando mãos, que é forte, né? Mãos fortes. Então temos aqui substantivo e temos o adjetivo. Agora vamos ver ao contrário não. Aqui, ó, indivíduo. Substantivo, você fala o indivíduo, você fala as mãos. Então você sabe que é um substantivo. Então, substantivo e a característica do substantivo. Forte. É um indivíduo forte. Então temos aí essa palavra forte como característica, como adjetivo. Agora vamos pegar um outro sentido da palavra forte, que existe também. É o forte, uma construção militar. Forte de São José da Barra, do Rio Negro. É o forte, né? Uma construção militar que protege um lugar estratégico. Então, a palavra forte também tem esse sentido, só que ele é um substantivo masculino. Então, pode ser também robusto, é o outro sentido da palavra forte, robusto, corpulento, né? Quando você diz assim, poxa, o fulano é forte, corpulento. Exemplo aqui, olha só. Um nenê forte e sadio. Forte aqui é característica de quem? Do nenê, não é? É do nenê. Então, forte aí é um adjetivo. Muito bem. Então, ele pode ser também um advérbio. Pode dizer assim, ó, fortemente. Bateu fortemente no colega. Então, o bateu é o verbo. Bateu é o verbo. Fortemente está modificando o verbo, por isso que ele é um advérbio com força, fortemente. Vamos ver aqui, vamos ver os exemplos, olha só, observa aí. O brilho forte das estrelas refletia-se nas águas do majestoso rio. Notem aí que a palavra forte, ela está caracterizando o substantivo brilho, não é isso? O brilho, está aqui, ó. Qual a característica do brilho? É fraca? Não, é forte. Adjetivo. Está caracterizando o brilho. Notaram? Então, adjetivo. Caracterizador. Ele caracteriza o substantivo. Bacana. Agora vamos ver a palavra forte em outro sentido. Olha só. Aqui, forte é um adjetivo, ele é um caracterizador, está caracterizando o substantivo brilho. Agora, observe aqui nesse outro exemplo. O Forte dos Reis Magos é uma das atrações turísticas de Natal. Notem que aqui, ó, o forte, ele é uma construção militar, ele não é um adjetivo, ele não está caracterizando nada, ele é um substantivo. Notaram aí? Ele é um substantivo, um substantivo masculino. Você fala o forte, substantivo masculino. Muito bem. Então aí ele não é um adjetivo, ele é um substantivo, é um nome. Está nomeando algo, nomeando, no caso, uma construção militar, um forte. Agora vamos ver o exemplo do advérbio. Olha só, o advérbio. A palavra forte sendo um advérbio. O que é um advérbio? Ele vai modificar, entre outras funções, o verbo. Ele vai modificar o verbo. Olha só, palavra forte, em outro sentido. O caminhão perdeu o freio e bateu forte contra o muro. Notaram como ele é? O forte aí nem é a construção militar, ou seja, essa palavra aqui não é um adjetivo, não é um substantivo. Também não é um adjetivo, porque ele não está caracterizando nenhum substantivo, porque bateu aqui
Não é substantivo, bateu é verbo. Né? Ele bateu. Quem? O caminhão. O caminhão bateu, ele bateu. Então, temos aí um verbo e temos a palavra forte. Essa palavra forte, ela está modificando o verbo. Está modificando o verbo. Quando modifica o verbo, chama-se advérbio. AD, próximo. Próximo ao verbo, modificando o verbo. Por que, professor, que ele está modificando o verbo? Porque ele bateu, bateu forte. Ele não bateu fraco. E se fosse fraco, também seria um advérbio, porque ele está modificando também o verbo. Seria também um advérbio de intensidade, assim como forte. Então, a palavra forte aqui, ela não é nem nome, não é nem um substantivo, nem é um adjetivo. Ele é um advérbio, porque ele está modificando o verbo. Ok? Ele acrescenta o verbo bater uma ideia de modo, de intensidade. Muito bem. Vamos falar um pouco aí sobre essa relação do substantivo com o adjetivo. Vamos lá. Substantivo e adjetivo. A palavra flecha, olha só, flecha dinâmica ou flecha onipresente. Notem aí que a palavra dinâmica ou onipresente é uma característica do nome flecha. Não é isso? Não é uma característica da flecha aí nesse contexto? Ó, a flecha, substantivo. A flecha. Então temos aí a característica, o adjetivo, dinâmica, é um adjetivo, é uma característica do nome, da flecha. Ou pode ser onipresente também, se eu mudar aqui, ó, também é uma característica da flecha. Então temos aí um adjetivo. Temos um adjetivo. Outro exemplo, olha só. Outro exemplo. Mundo triste. Temos aí um nome que é mundo. Ó, vou acrescentar aqui o artigo, o mundo. O mundo triste. Então temos aqui um substantivo e temos a característica desse substantivo do mundo. Qual é a característica dele? Triste. Adjetivo. Temos o adjetivo aqui. Outro exemplo, olha só outro exemplo aqui. Ó. Gosto revigorante. Gosto. Professor, gosto não é verbo? Não, gosto não. Gosto não é, não. É o gosto. O gosto. Verbo é gostar. Então, o gosto revigorante, o sabor. O sabor. Então, característica desse gosto aqui, desse substantivo, o gosto, substantivo, característica dele é ser revigorante. Então temos aqui, revigorante, um adjetivo, uma característica do substantivo. Olha só outro exemplo aqui, ó, o pessoal estiloso aí das nossas turmas. Outras vezes o autor ele inverte a ordem. Às vezes ele pode inverter a ordem, aí você tem que ficar atento, ok? Ficar atento aí, porque nem sempre o substantivo vem no início, ele pode vir após o adjetivo. Então você só tem que observar ali o que é característica, o que é nome. O que é nome, tá bom? Então vamos lá, olha só. Estilo, bom estilo, né? Bom estilo, tá vestido bem, tem um bom estilo. Então, olha só, bom estilo. Então, o nome aqui não é bom, o bom, não é bom. É o estilo, a pessoa tem um estilo, olha só, estilosa, né? Tem o estilo, e a característica desse estilo é ser boa. Então, aqui é o adjetivo. Bom é o adjetivo. Notem aí que ele está após, né? O nome está após a característica, bom estilo. Olha só outro exemplo aqui, ó. Olha só, a característica mais o nome, ó. Resistente arco. É um arco. Qual é a característica do arco? Resistente. Então temos aqui o adjetivo, que é resistente, a característica dele, e o nome, nomeando um objeto, que é o arco.
Olha só, a característica do arco qual é? Resistente. Então temos resistente é um adjetivo. Muito bem. Outra situação, você que vai comprar naquelas lojas lá, né, e você não vai abrir o crédito, e você não tem avalista. Ninguém quer servir de avalista para ti, né? Tu também não deve pagar as tuas contas, paga as tuas contas. Você vai precisar de um avalista. Vai precisar de um avalista. O avalista é uma pessoa, não é? É alguém. Está nomeando algo ou alguém. Alguém é uma pessoa que vai te avalizar. Qual a característica desse avalista? Ser imprescindível nesse contexto aqui. Ó. É imprescindível o avalista, diz a pessoa que vai te vender o objeto. Então, temos aqui o adjetivo. E temos aqui o nome, que é o substantivo. O avalista. Muito bem. Vamos classificar aqui os adjetivos. Eu sei que você já conhece, mas vamos só para relembrar. Olha só. Adjetivos simples são formados por uma só palavra, azul. Eu tenho uma caneta, a caneta azul. Azul é a característica, é o adjetivo. Composto, bandeira, verde e amarelo, composto por dois nomes. Primitivo, por quê? Porque daqui que vai originar outras palavras, né? Verdinho, verdão. Verdão não gosto de verdão não. Mas bacana, vou falar verdão aqui como não é o Palmeiras não, tá bom? Então verde, olha só, né? Verde, primitivo, a partir dela vai se originar outras palavras, que vai ser os derivados. Olha aqui, ó, verdão, podia ser o verdão, mas aqui eu vou colocar o azulzinho. Azulzinho, derivados são formados. Eu tenho um carro azulzinho, azulzinho no caso aqui seria o adjetivo, um adjetivo derivado. Temos também as locuções, que você vai fazer o seguinte, nas suas redações. Você vai utilizar sempre a locução adjetiva e vai sempre transformar, tá? Se você estiver escrevendo assim, por exemplo, na sua redação, é uma relação de pai. Aí você, em vez de escrever relação de pai, você escreve relação paterna. É a mesma coisa. Sempre procure fazer isso nas suas redações, tá? Ok? Relações de mãe. Aí você vai escrever relações maternas. Relações de morte. Teve relações de morte. Não, teve uma relação mortal. Produtos feitos de leite. Não, você vai escrever produtos lácteos. Então temos aqui essas locuções adjetivas que vão caracterizar também os substantivos e os nomes, ok? Muito bem, vamos fazer um joguinho aqui? Vamos lá, olha só, observe aí. Indique aí, adjetivo é A, substantivo é S. Então temos aí, jovem estudante. Temos jovem estudante. Estudante aí, no caso, é um adjetivo ou é um substantivo? É A ou S? Diga aí rapidinho para mim. Exatamente, é uma característica do jovem. É uma característica do jovem. E estudante jovem? O que você diz aí para mim? Estudante jovem. Exatamente, estudante nesse caso aí é um substantivo. É um substantivo. Jovem é a característica, jovem aí é o adjetivo do estudante, né? A característica dele. Brasileiro trabalhador, brasileiro trabalhador. Exatamente, temos aí o que? Brasileiro trabalhador. Temos aí um substantivo, brasileiro é substantivo nesse caso. Brasileiro é substantivo, olha só. Já aqui, como não está aqui, mas eu vou colocar aqui do lado, aqui ele é um adjetivo. Trabalhador, brasileiro é a característica. Então, temos aqui um adjetivo. E obra grandiosa? Obra grandiosa. Grandiosa aí no caso é o quê? O que você diz aí? Grandiosa. Exatamente, vai ser um adjetivo. Um adjetivo. E aqui, grandiosa obra? Aí vai continuar sendo
Aí, no caso, obra vai ser um adjetivo. Por quê? Porque grandiosa é a característica da obra. Ou seja, grandiosa vai ser adjetivo e, no caso aqui, obra é um adjetivo também. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Falamos sobre adjetivo na nossa aula de hoje. Falamos da relação entre adjetivos, substantivos, falamos ali também um pouco sobre advérbio, para você entender ali os sentidos que elas vão trazer e nessas relações, né, na posição em que elas ficarem e também nos sentidos em que elas se alocarem, dependendo do contexto, ok? Então, falamos hoje sobre adjetivos, advérbios e substantivos. A sua aula continua no próximo vídeo.